Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Dando continuidade ao nosso assunto sobre a sexualidade, na primeira videoaula nós trabalhamos a questão da puberdade, da adolescência, inclusive o link para essa aula vai estar disponível no comentário desse vídeo. E nessa segunda videoaula nós iremos trabalhar um pouquinho acerca do sistema reprodutor feminino, caracterizando aí os principais órgãos que compõem a parte interna e externa desse sistema reprodutor, falando acerca do ciclo menstrual, do processo da TPM, que é a tensão pré-menstrual, e também da menopausa. Os principais órgãos do sistema reprodutor feminino. Internamente, o sistema reprodutor feminino é formado por órgãos como a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. A vagina é um canal musculoso que liga o útero ao ambiente externo. Ela tem aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento e é bastante flexível. Primeiro, para acomodar o pênis durante a relação sexual, não é isso? Na relação sexual vaginal, o pênis vai ser penetrado na vagina. E a vagina ela também permite a passagem do sangue menstrual. Mais à frente a gente vai caracterizar o que é a menstruação e por que ela acontece. E é também pela vagina que nasce a criança no parto chamado de parto natural, parto normal. Como a vagina é um órgão flexível, no período do parto, né, ela se dilata, ela aumenta de tamanho para permitir a passagem da criança. Então, a vagina é um canal musculoso interno, tá? Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a vagina ela não é externa, a parte externa do sistema reprodutor feminino recebe outro nome, como a gente vai ver. Na parte externa temos apenas a abertura da vagina, mas a maior parte da vagina se localiza dentro do organismo feminino. Depois da vagina nós temos o útero, que é um órgão oco e muscular, onde o embrião se aloja. A parte interna do útero é revestida por uma camada de tecido chamado de endométrio. Então, o endométrio é o tecido que reveste o útero internamente, como a gente pode observar aqui nesse esquema. O útero ele tem mais ou menos o formato de uma pera invertida, não é isso? A pera de cabeça para baixo, digamos assim. Tem um tamanho aproximado de 5 a 6 centímetros de diâmetro. Só que é um órgão flexível também. E no final da gravidez, em torno dos 9 meses de gestação, ele pode ter aí um diâmetro de aproximadamente 40 centímetros. Então, é bastante flexível também. Ligado ao útero, nós temos as tubas uterinas, que são duas. As tubas uterinas ligam os ovários ao útero e é nas tubas uterinas que ocorre o processo da fecundação. Em uma outra videoaula estarei caracterizando com vocês a ovulação, a fecundação, o desenvolvimento do embrião. Mas a fecundação, como nós já sabemos, ela consiste na união dos gametas, né? O encontro do espermatozoide com o ovócito, que é o gameta feminino, vai ocorrer no interior aí das tubas uterinas. Só aproximadamente uma semana que ocorreu a fecundação é que o embriãozinho formado migra para o útero, onde ele vai se instalar e completar o seu desenvolvimento. Mas a fecundação, a união dos gametas, né, ocorre nas tubas uterinas. E os ovários, que estão nas extremidades das tubas uterinas. Os ovários são as gônadas femininas, ou seja, as glândulas sexuais femininas, que têm como função armazenar os ovócitos. Quando a menina nasce, ela já tem no interior dos seus ovários o número total de ovócitos que ela vai carregar para o resto da vida, algo em torno aí de aproximadamente 400 mil ovócitos, somando aí os ovócitos contidos nos dois ovários. E então a menina já nasce com o número de ovócitos que ela vai carregar para o resto da vida. Só que esses ovócitos só vão amadurecer e começar a ser liberados a partir do período da puberdade, tá? Então os ovários armazenam os ovócitos, que são os gametas femininos. E é também nos ovários que ocorre a produção de dois hormônios sexuais: o hormônio estradiol, que também é chamado de estrógeno ou estrogênio, e a progesterona. O estradiol e a progesterona são os dois hormônios sexuais femininos que são produzidos aí no interior dos ovários também.
Aqui nós temos a parte externa do sistema reprodutor feminino. Essa parte externa ela é chamada de vulva ou pudendo feminino. Aí nós temos o monte púbico, né, que já faz parte da virilha, onde a maior parte dos pelos pubianos femininos se desenvolvem. A clitóris, que é um órgão responsável pelo prazer sexual feminino. Geralmente, quando a mulher se encontra excitada sexualmente, o clitóris ele se enche de sangue, de vasos, ele tem muitos vasos sanguíneos, né, que se enchem de sangue, dando uma sensação prazerosa para a mulher. Aí tem os pequenos e os grandes lábios vaginais, que são dobras de pele, que tem como função proteger as estruturas sensíveis aí do sistema, da parte externa do sistema reprodutor feminino. O meato urinário, ou seja, o canal que se liga à uretra para permitir a eliminação da urina, e a vagina, ou seja, a abertura da vagina, a maior parte da vagina se encontra dentro do sistema reprodutor feminino, né? A parte interna do nosso organismo. E ao contrário também do que muita gente pensa, a mulher não elimina a urina pela vagina. Existe um outro canal que é chamado de meato urinário, que se localiza mais acima, cuja função é eliminar a urina do nosso organismo, tá? Então, meato urinário e vagina são estruturas totalmente independentes. A mulher não elimina a urina pela vagina, e sim pelo meato urinário. E aí nós chegamos no ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o período no qual ocorre a maturação dos ovócitos, que são os gametas femininos, seguida da liberação de geralmente apenas um deles e da preparação do útero para receber um possível óvulo, ou seja, o ovócito fecundado, que agora é chamado de óvulo. Então, nós temos aqui, o ciclo menstrual é o período que está compreendido entre uma menstruação e outra. Nas mulheres que apresentam ciclo menstrual regulado, esse ciclo tem uma durabilidade de aproximadamente 28 dias. Mas é claro, né, o nosso organismo não é um reloginho totalmente programado, então pode variar, às vezes pode ser 29, 30 dias, mas geralmente nas mulheres que têm o ciclo menstrual regulado, que não é o caso da adolescente, geralmente a adolescente, o organismo dela ainda está em fase de adaptação, então provavelmente essa menstruação ainda não vai estar regulada. É normal que isso aconteça, tá? Mas na mulher que tem o ciclo menstrual regulado, esse ciclo tem uma durabilidade de 28 dias, ou seja, 28 dias entre uma menstruação e outra. E aí nesse ciclo ocorrem alguns eventos, né? Nós temos aqui, ó, o primeiro dia do ciclo, primeiro dia da menstruação, isso aqui não tem nada a ver com o dia do mês, tá? É o primeiro dia que ocorre a menstruação. Geralmente, as mulheres têm uma durabilidade da menstruação em torno de 5 dias, aproximadamente. Claro que tem mulheres que a menstruação dura um pouco menos, em torno de 3 dias, e tem outras que podem ir um pouco mais, né? 7 dias. Mas uma média aí, a maioria das mulheres tem uma durabilidade do período menstrual, da menstruação, em torno de 5 dias. E a durabilidade, o tempo que dura esses dias da menstruação, não influencia no ciclo. O que importa para o ciclo menstrual é o primeiro dia, tá bom? Aproximadamente no 14º dia do ciclo, ou seja, na metade do ciclo menstrual, ocorre aquilo que nós chamamos de ovulação. Esses círculozinhos que você observa aqui próximo aos números representam os folículos ovarianos. O que seriam os folículos ovarianos? São estruturas que se localizam dentro dos ovários e que armazenam os ovócitos. E é dentro dos folículos que os ovócitos vão amadurecer, ou seja, vão se desenvolver para estarem aptos para a fecundação. À medida que o ciclo vai acontecendo, a gente observa que esse folículo vai aumentando de tamanho, até que chega aqui por volta do 14º dia, ou seja, na metade do ciclo, aonde esse ovócito já está totalmente amadurecido e o folículo se rompe, liberando esse ovócito. Aí ocorre aquilo que nós chamamos de ovulação, ou seja, o ovócito sai do folículo ovariano em direção à tuba uterina, aonde ele vai esperar ser fecundado por um espermatozoide. Aqui, nesses dias, né, no dia da ovulação e os dias ao redor da ovulação, ocorre o período fértil da mulher.
No esquema que eu coloco aqui no vídeo, né, que foi o que eu achei assim mais interessante, que estava mais destacado, a gente tem nos períodos do período fértil, 2 dias antes e 2 dias depois da ovulação, e o próprio dia da ovulação. Mas geralmente a gente estende um pouquinho mais, né? 3 dias antes e 3 dias depois, e o próprio dia da ovulação compreende aí o chamado período fértil da mulher, o que dá aproximadamente uma semana. Aliás, aproximadamente não, uma semana. O que seria esse período fértil? São os dias que se encontram próximo ao período da ovulação. E se a mulher tiver relação sexual nesses dias sem usar nenhum método contraceptivo, as chances dela engravidar são muito maiores do que em qualquer outro dia do ciclo, tá bom? Então, 3 dias antes e 3 dias depois, dando aí uma margem de erro, né? Porque eu falei que a ovulação ocorre na metade do ciclo, mas pode ocorrer um pouco antes ou um pouco depois. Por isso que a gente coloca 3 dias antes e 3 dias depois, perfazendo aí um total de 7 dias, né, da semana aí que compreende o seu período fértil, né? Ou seja, esses dias, se ela tiver uma relação sexual sem usar nenhum método contraceptivo, as chances de ocorrer uma gravidez são muito maiores. E aí esse ovócito ele fica esperando ali, perdão, passei sem querer, ele fica esperando ser fecundado por um espermatozoide. E aí a gente observa que o folículo, agora sem o ovócito, ele começa a sofrer umas alterações, se transformando naquilo que nós chamamos de corpo lúteo. O corpo lúteo ele vai começar a liberar um hormônio chamado de progesterona. Detalhe, a partir do momento que ocorre essa ovulação, o útero ele começa a se preparar para uma possível gravidez, ou seja, o útero ele se enche de vasos sanguíneos, o endométrio ele fica mais rico em vasos sanguíneos para acolher um futuro embrião. Então ele começa a se preparar para uma possível gravidez. Aí aumenta a taxa de um hormônio chamado de progesterona, que é o hormônio que vai manter esse endométrio, acaso ocorra uma gravidez. Passou algum tempo, nada de vir embrião, não formou nada, o corpo lúteo ele começa a se degenerar. Aí diminui a liberação de progesterona e tudo aquilo que o útero havia preparado para acolher um futuro embrião vai se descamar. O endométrio começa a se descamar, começa a liberar sangue e esse sangue vai sair através do canal vaginal, caracterizando a menstruação e aí o ciclo se reinicia, tá bom? Tentando entender a ação hormonal no ciclo menstrual. Então, esse esquema aqui ele tem mais detalhes. Vamos ver quais seriam esses detalhes. O ciclo ovariano, o que acontece com o folículo, né, que é a estrutura que armazena o ovócito, a temperatura corporal da mulher, os hormônios hipofisários, que é o LH e o FSH, os hormônios ovarianos, que são o estradiol e a progesterona, e o que acontece no útero ao longo de todo esse ciclo menstrual aqui. Vamos lá. Então, começando aqui, pelos hormônios hipofisários. Nos primeiros dias do ciclo, a gente observa que a taxa do hormônio LH, representado aqui pela linha azul, e do FSH, representado pela linha verde, nos dias iniciais do ciclo, eles se mantêm baixos e constantes, né? Um nível baixo e constante. Agora, algo acontece na metade do ciclo, ou seja, por volta do 14º dia. A gente observa que dá uma aumentada na produção do hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, vai estimular o desenvolvimento do folículo, a maturação do folículo, e o hormônio luteinizante vai lá para cima a taxa desse hormônio, porque é o hormônio luteinizante que vai comandar o processo da ovulação, a liberação do ovócito para que ocorra a fecundação. Então, na metade do ciclo, né, por volta do 14º dia, que é o dia que provavelmente vai ocorrer a ovulação, que é a liberação do ovócito já amadurecido, aumenta a taxa do hormônio luteinizante, do hormônio LH, porque é o hormônio que vai comandar esse processo da ovulação aí. Passou a ovulação, os níveis de LH e FSH diminuem novamente. E aí vem
Com relação ao ovário, os hormônios ovarianos, a gente observa aqui, ó, que nos primeiros dias do ciclo aumenta a taxa do estradiol, que é o estrogênio. Por quê? Porque é o estradiol que vai comandar as alterações no útero, ou seja, ele vai tornar as paredes internas do útero mais espessas, mais ricas em vasos sanguíneos, para preparar aí para uma possível gravidez. Aí lá no 14º dia do ciclo, diminui, ó, aumenta a produção de LH e diminui a produção de estradiol. E aí, consequentemente, aumenta a produção do hormônio progesterona. Olha aqui, ó. A taxa de progesterona aumenta consideravelmente. Por quê? Porque é a progesterona que vai manter o aparato que o útero montou. Tudo aquilo que o útero havia montado, ou seja, um endométrio mais vascularizado, mais rico em vasos sanguíneos, vai ser mantido pelo hormônio progesterona. Tá? Por isso que a gente diz que a progesterona é o hormônio que mantém a gravidez. Durante toda a gravidez, se acaso a mulher tiver relação sexual aí, né, sem usar método contraceptivo algum, ela corre o risco de ficar grávida e durante a gravidez geralmente ela não menstrua. Por quê? Porque os níveis de progesterona se mantêm elevadíssimos na gravidez, que é para manter a gravidez. Então, progesterona é o hormônio que mantém a gravidez. Tá? Passou algum tempo, não ocorreu gravidez, não ocorreu nada disso. A taxa de estradiol e de progesterona cai drasticamente. Diminuiu a concentração de progesterona, a menstruação vem, tá bom? Porque era a progesterona que estava mantendo todo o aparato de vasos sanguíneos presentes no endométrio. Se não ocorreu gravidez, nenhum embrião se instalou no útero, então o corpo lúteo, ó, que é o corpo amarelo, que é formado a partir do processo da ovulação, o folículo, depois que ocorre a ovulação, o folículo se transforma no corpo lúteo, o corpo amarelo. E é o corpo lúteo que libera o hormônio progesterona que mantém o útero, que mantém o endométrio. Como o corpo lúteo ele se degenera, então diminui a produção de progesterona e, consequentemente, todo o endométrio se descama. E a descamação do endométrio é responsável aí pelo surgimento daquilo que nós chamamos de menstruação. Tá bom? Então, mais ou menos isso, então é uma gangorra hormonal, né, gente? Aumenta a taxa de LH, diminui a taxa de FSH, aumenta a taxa de hormônio estradiol, aumenta a taxa de progesterona e diminui drasticamente a taxa de progesterona, ocorre a menstruação, então realmente não é fácil ser mulher, né? O ciclo menstrual aí é uma variação hormonal muito grande. E essa variação hormonal muito grande pode trazer para a gente alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? São sintomas relacionados àquilo que nós chamamos de tensão pré-menstrual ou TPM. Não é isso? Alguns sintomas que antecedem a menstruação, que podem ser sintomas físicos e sintomas psicológicos. Sintomas físicos seria a sensação de fadiga, inchaço, dores de cabeça, dores no corpo, sonolência, aumento de peso, seios inchados e doloridos, a distensão abdominal, a fome excessiva ou falta de apetite, a acne, não é isso que é o surgimento de espinhas. Os sintomas psicológicos, a irritabilidade, a tristeza ou depressão, a tensão, a ansiedade, a insônia, a raiva sem motivo aparente, ou seja, sem razão, baixa autoestima, sentimentos violentos, dificuldade de concentração. Então, realmente não é brincadeira. Toda aquela variação hormonal típica do ciclo menstrual que a gente viu tem consequências. E essas consequências o organismo manifesta na forma de sintomas chamados aí de sintomas relacionados àquilo que nós caracterizamos como a tensão pré-menstrual, a TPM. Então, não tem como, a gente tem que aprender a lidar com ela, nós que somos mulheres sabemos muito bem disso. A alimentação influencia bastante, então uma alimentação mais saudável possível, muito embora a gente tenha uma predisposição para querer comer doce no período da TPM, mas não é o ideal, então tem que ser o mais saudável possível. A atividade física também pode ajudar a aliviar os sintomas aí típicos da TPM. E por último, nós chegamos à menopausa.
A menopausa é o período marcado por alterações tanto físicas quanto psicológicas e pelo fim do período fértil da mulher, decorrente do término dos seus ciclos menstruais. O que acontece? Quando eu falei da menstruação, que é a descamação do endométrio, né, gerada pela baixa na produção do hormônio progesterona, a primeira menstruação da menina é chamada de menarca e geralmente ocorre por volta dos 10, 12 anos de idade. Tem meninas que menstruam antes disso e tem meninas que menstruam um pouco mais tarde, por volta de 13, 14 anos. Então vai depender muito de cada organismo, tá bom? A primeira menstruação é chamada menarca e a última menstruação caracteriza aquilo que nós chamamos de menopausa. A menopausa, ela já vai marcar, não é isso, o fim do período fértil da mulher, ou seja, ela já não está mais liberando ovócitos. Consequentemente, ela não vai mais se ela não está ovulando, ela não vai mais menstruar. Bom, só que isso não sai barato não, tá? Gera alguns sintomas também. A baixa na produção de hormônios sexuais típicos da menopausa gera sintomas como queda de cabelo, a pele seca, tá? A pele bastante ressecada, ondas de calor, suor noturno, então a variação da temperatura corpórea, assim, é excessiva em alguns casos, né? Tem mulheres que reclamam muito dessas ondas de calor aí, desse suor noturno. A aceleração da frequência cardíaca, às vezes se tornando necessário acompanhamento médico, principalmente naquelas que já têm predisposição para algum problema cardíaco. Problemas digestivos, a digestão pode se tornar mais lenta, a sensibilidade nos seios, a necessidade constante de urinar, a redução da libido, ou seja, do desejo sexual, a secura vaginal, né? Diminui a produção de lubrificantes naturais na vagina, ela se torna mais seca. E esses sintomas, eles podem aparecer todos de uma vez ou alternados. E por algum tempo, viu? Assim, não é um ano, só um mês, não. Às vezes pode se prolongar por vários anos. E nesse processo a mulher vai se acostumando com essa sintomatologia típica da menopausa, tá bom? Até que, passado algum tempo, ela cessa totalmente, aí o organismo feminino já se adaptou a essa nova condição. Tá? Mas a menopausa é marcada por alterações tanto físicas quanto psicológicas e pelo fim do período fértil da mulher decorrente do término dos seus ciclos menstruais. Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês acerca um pouquinho do sistema reprodutor feminino, do ciclo menstrual, da TPM, da menopausa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!